Está gravando. Tá. Então, continuando. Apresentando então o caso Uber também, que foi um caso em que a Uber ela foi hackeada e, de novo, um dos princípios que foi destruído pela Uber foi a transparência de responsabilização, porque a Uber, ao invés de informar os seus usuários, ela pagou o resgate aos hackers para que eles não utilizassem aqueles dados e que eles mantivessem segredo por esse ataque. Foi vazado dados de 57 milhões de usuários. No caso Equifax, que é uma empresa de crédito. Caramba! Que é uma empresa de crédito americana, foram vazados dados de 143 milhões de usuários que tinham relação com números de segurança social, data de nascimento, cartões de crédito, tudo esse tipo de coisa. E, de novo, foi questionado muito a empresa porque eles só tomaram ação meses depois. Foi feito o vazamento e eles tomaram ação simplesmente quando não era mais necessário. Logicamente que eles se responsabilizaram por fornecer serviços gratuitos para alguns dos que foram lesados, mas o vazamento já tinha sido feito. Então, essa era a apresentação dos casos. Novamente, eu reitero a relevância do caso na Cambridge Analytica, pela formulação de propagandas relevantes para a alteração de pensamento político. E agora eu passo a palavra para dar prosseguimento ao feito. Uma pergunta. Não. Deixa eu aproveitar, já que você reforçou tanto a questão do caso da Cambridge Analytica. A minha questão, eu não sei se vocês analisaram isso, mas se esse caso, por conta desse caso, que teve uma relevância em termos políticos significativos, e daí os outros casos também, resultaram numa maior conscientização sobre a necessidade do cuidado, tratamento e regulamentação mais efetiva sobre a privacidade desses dados, porque hoje a gente tem a lei, mas a lei ainda está em processo de construção, aplicação, efetivação e etc. Esses casos geraram conscientização? Eles geraram uma comoção imediata. Eu não sei porque eu nunca fiz essa pesquisa, mas se você pegar, a Cambridge Analytica foi de 2018, a GDPR, se não me engano, é de 2018 também. Então, talvez tenha alguma relação, mas a questão dos dados é uma questão muito cultural, que nem eu estava falando mais cedo. Vamos fazer um desafio do Instagram de 10 anos antes, 10 anos depois. Pra gente, a gente não leva a sério, a gente não entende. Eu tenho esse reloginho aqui, né? Ele colhe todos os meus dados de saúde, está mandando para quem? Não sei, continua usando. Então, assim, a gente tem uma cultura, e até tem um estudioso que fala isso, o Harari, que daí eu e a Juliana, a gente deu no mestrado, ele fala sobre o dataísmo, que eventualmente toda essa sociedade simplesmente para de escolher, porque o algoritmo sabe melhor do que eu, então deixa ele, né? É mais confortável. Então, há estudos sobre isso. Então, que o futuro, para as eleições dos presidentes, você apenas vai escolher o perfil, qual a tendência, você escolhe o perfil de um candidato, de um eleitor, e esse eleitor vai decidir o destino. Isso até não é o Arthur Clarke, mas é um episódio, é um conto de ficção científica, que o computador vai saber quais são as tendências da sociedade, e em vez de gastar muito com a escolha, com os eleitores em comparação, não, você escolhe, fica com o nome, né? Aquele eleitor foi eleito para escolher o próximo candidato à presidência, porque ele tem o perfil que a sociedade, os dados coletam, né? Que você pode dar a resposta para a tendência do governante, do próximo governante. Então, é um caso curioso. Isso, eu li isso, imagine, devo ter lido isso na década de 80, mas a previsão desses dados é uma coisa... atemporal. Mas... Mesmo, professora, eu acho que houve uma resposta imediata de lei, principalmente depois do Cambridge Analytica, foi realmente um escândalo muito grande, mas a questão cultural, eu acho que são décadas e décadas da gente começar a se conscientizar. Talvez a lei seja o primeiro passo, mas eu não sei se é o suficiente. E aqui nós tivemos a resposta do Supremo. Na ausência de uma legislação específica, contra aquele do Face, aquelas propagandas enganosas do Face na questão eleitoral, nós tivemos resposta do próprio Supremo, que condenou. Nós temos aí até uma inversão de dados, né, de lógica, mas o Supremo acabou tomando algumas coisas bem interessantes.
Muito bem, gostei muito da tua Só para apresentação. tentar fechar aqui, respondendo, professora, eu sei que na Europa. Professor, pessoal, só uma questãozinha. Eu não sei por que que agora o áudio começou a ficar muito baixo, a gente quase não está escutando. É por questão Falando de trás aqui. Então, ela vai falar mais alto. Fale mais alto. Não, é só um comentário de que a Alemanha já tem um estudo bem profundo nessa questão da proteção de dados também. É uma preocupação muito anterior ao GDPR. Então, há mais de 20 anos antes do lançamento da GDPR, ela já vinha consolidando esse entendimento e espalhando também pela Europa. Eles só não tinham um acordo específico igual ao GDPR. Com relação à privacidade, Com relação à privacidade. E é bem interessante esse histórico deles ali. E eu acredito que o caso com certeza influenciou a rapidez ali, né, para eles conseguirem agilizar o processo. Mas na questão de conscientização, entendo que principalmente para os Estados Unidos foi muito importante, porque eles não ligam muito para isso até hoje, né? Mas ali foi um primeiro choque, assim, talvez as pessoas se importem mesmo com isso. Tanto é que hoje eles não têm uma legislação unificada, né? A gente tem um ou outro act ali nos Estados Unidos, e principalmente acho que da Califórnia, né? Que eles a têm. Califórnia é mais pesada com relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, veja, isso da questão da atuação do Estado e da atuação de grupos dos hackers, que nós tivemos a apresentação alguns anos atrás Tinha aquele mapa, né? Isso, Nossa, aquele mapa foi a Tatiana. Foi a Tatiana Rai. Ela apresentou um tema dos ataques cibernéticos no exato momento que estão acontecendo. No exato momento que estão acontecendo, você tem a possibilidade de saber de onde está vindo os ataques. Por que levantamento disso? Porque nós tivemos as guerras cibernéticas. Tá? PUC é o exemplo disso. A PUC sofreu, mas não é. Não, estou falando em termos de Estado. Veja o seguinte: a Letônia, a Estônia, elas sofreram ataques violentos, paralisou o país. O país foi paralisado por ataques hackers. Então, esse é o custo que nós temos da excessiva dependência dessa inteligência artificial, muitas vezes. Oi? Também, às vezes, a gente nem pode confiar nos próprios governos. E de um caso Pegasus, que é um software espião. E até mesmo essa semana deu que alguns servidores da BIM estavam usando um aplicativo para espiar advogados, todo mundo que tem acesso ao poder judiciário ou poder executivo. Ou seja, às vezes nem dá para confiar que o próprio governo está seguindo essas diretrizes. Exatamente, mas o problema é o seguinte: se nós ficarmos pensando na teoria da conspiração, nós não teremos mais vida, mais nada. Então, o negócio é seguir em frente. O professor Steve, está ouvindo bem agora? Sim, professor, estou ouvindo bem. Inclusive, eu queria abordar 2 pontos aqui, eu não queria atrapalhar ali na apresentação, no finalzinho da apresentação anterior, quando vocês falaram do Brexit. E é interessante comentar que a questão lá foi muito mal conduzida por uma questão de mídia, né? Então, grande parte da população tinha uma ideia errada dos efeitos que o Brexit, do que a própria integração causou no país. E é interessante do jeito que vocês colocaram, pelo seguinte, porque o que a inteligência artificial fez? Ela captou não que fosse maioria da população, mas a essência da irritação natural do inglês, porque mexeu com os brios dos ingleses quando eles falaram assim, não, porque essa integração está tirando a nossa autonomia, o nosso poder, a nossa individualidade. Então, eles mexeram com outros aspectos muito mais sociais e de um pensamento comum do inglês do que, na verdade, os efeitos na prática. E eu tive até uma oportunidade de comprovar isso. Na época, eu encontrei com vários ingleses e eu fazia questão de perguntar para eles se eles concordavam ou eles discordavam, antes ainda deles saírem,
E era muito engraçado, porque a gente tinha outras informações do ponto de vista externo do Brexit, e os ingleses eles tinham uma ideia de que a União Europeia estava controlando as suas vidas, e a Inglaterra sempre foi um país autônomo, líder, independente, e não tinha nada a ver, não era essa a discussão, né? Foi muito engraçado isso. E aí, com certeza, essa utilização da inteligência artificial de saber qual eram os anseios da sociedade, ela foi um pouco, como assim, prejudicou a votação. Muita gente se arrependeu depois só. Mas, Steve, isso que você levanta, isso já acontecia antes. Eu lembro, vocês não existiam ainda, mas no plebiscito de 92, muitos votaram pelo presidencialismo, porque tinha a indução da propaganda. Eu não quero que o Brasil volte a ser com a monarquia e a escravidão. Eu estou votando contra a escravidão por causa da propaganda, a forma como foi conduzido. Então, já é algo. Veja, nós mudamos a data e é um momento anterior ao acesso do sistema de rede, mas já estava presente. Como as pessoas são induzidas por uma propaganda que não tem absolutamente. Ela não é verossímil, mas ela é utilizada a bel prazer com interesses eminentemente imediatos. Então, isso acontece, isso sempre esteve presente. Nós vamos ver a questão quando o rádio ingressa como fonte de informação e também de desinformação. As eleições brasileiras, aqui nós tivemos, por exemplo, o antepassado do professor Eduardo, o brigadeiro Eduardo Gomes, ele vai... nós tivemos, é verdade, mas nós temos aqui dados interessantes. O brigadeiro Eduardo Gomes, ele vai perder a eleição na utilização do rádio por uma frase infeliz que dos marmiteiros. Nós não precisamos votos dos marmiteiros. E os marmiteiros, então, isso ligou-se à questão do trabalhador, e ele perdeu a eleição por causa disso. Por causa de uma forma, você pegou. Então, a propaganda de rádio, gravaram essa parte, tiraram essa parte dentro de um contexto, e ele perdeu as eleições, que era uma eleição ganha, por causa disso. Então, o que eu quero chamar a atenção, ela sempre esteve presente, mesmo que de forma diferente. Agora ela se sofistica mais, porque ela consegue chegar à raia da individualização. Então, ela tem hoje o sistema de rede, ela não trabalha apenas só com o coletivo, mas ela consegue a questão da própria individualização. Mas ela sempre esteve presente, essas formas de condução, isso que eu quero chamar a atenção. Desde a rádio, depois da televisão, na TV, por exemplo, nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, eu assisti, entre Kennedy e o Richard Nixon. Na televisão apareceu, o Nixon era favorito, mas o Nixon não tinha feito a barba. E a televisão ressaltou o Nixon sem ter feito a barba. Isso foi decisivo para as eleições, para a eleição do Kennedy, que aparecia jovial. O que acontecia é o seguinte, que o Nixon era vice-presidente do Dwight Eisenhower, do mandato do Dwight Eisenhower. Então, nós vamos ter algumas coisas interessantes. Você vê como, de repente, algum fator é decisivo para a história. Aqui no Brasil, a primeira eleição do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, ele arrasou. Da onde? Foi a mídia. Criou-se um mito, criou-se uma situação. Então, para nós, e nós somos estudantes de direito, nós somos formadores de opinião, nós temos que ter a noção, a clareza, principalmente um grupo de pesquisa. No nosso grupo de pesquisa, nós estamos estudando vários fatores
E, de repente, opa, mas isso aqui já estava presente no passado. Já. O fenômeno que nós estamos estudando hoje, a descrição, ela já está. A diferença é que agora ela atingiu o indivíduo. Ela conseguiu chegar ao indivíduo. Você pode montar um perfil do indivíduo. Eu não sei o quanto, depois dessa conversa, que os nossos celulares não vão dar alguns upgrades a respeito de uma posição depois. Olha, tem isso aqui, você tem a questão da proteção, etc. É muito interessante, né? É muito interessante. Só para fechar, que a gente está falando dessa questão da Cambridge Analytica e tal, quem não viu ainda, tem na Netflix Privacidade Hackeada. Ele mostra tanto do Brexit quanto da eleição norte-americana. E é muito legal, eles mostram como que fizeram. E daí tem um dado que me chocou muito, que tipo, qualquer pessoa, por mais desconhecida que fosse, se pagasse acho que era $1 milhão, eles elegiam como deputado ou vereador. Só com um anúncio personalizado em Facebook, Instagram, etc. Sim, propaganda. E complementando, você falou, professor, realmente teve esse caso do Nixon, que daí foi feito como se fosse não uma entrevista, mas foram perguntar para o pessoal que votou e eles realmente responderam. Quem escutou o debate no rádio disse que o Nixon estava melhor, porque ele tinha argumentação mais forte, mas só na parte estética o Kennedy ganhou, porque, de novo, ele era um bom partido, por assim dizer, uma pessoa muito esbelta, né? E também falando, de novo, na formação de opinião, pensando no passado, realmente a formação de opinião é muito forte. A exemplo negativo do Goebbels, né? Que realmente tem uma ação muito forte. Mas ele começa, o papel do Goebbels, ele começa a máquina da propaganda nazista, a forma como é que tem o pensamento os próprios filmes que foram colocados nessa geração, e até era uma diretora que fazia os filmes, ela glorifica a teoria da força da vontade, a força da vontade dos arianos. Então, sempre se trabalha com a questão da imaginação. Só que chama atenção, qual é a diferença de toda essa história do passado e de agora? Individualização. Sim, no caso era só a questão de um pensamento geral de comunidade. Aqui no caso de moldar o pensamento de cada indivíduo com questões específicas, no caso. Que, de novo, a propaganda antigamente era uma questão geral, coletiva, sobre um tema geral, que aplicava em várias situações. Aqui é em situações bem específicas. Exatamente. E detalhe, com dados que a gente fornece de livre espontânea vontade. Não, e também, no caso de não submissão às escolhas automatizadas, a gente sempre cai nessa, como se fosse pegadinha, né? Você pode aceitar os cookies ou não. Se você não aceitar, você não usa o site. Então, não é automatizado. Você tem que aceitar os cookies. Eles vão pegar seus dados porque você deixou. Só um comentário que eu estava falando uma vez no escritório, em que aí o cliente dele veio e ele falou assim, não tem isso de aceitar ou não aceitar. Eu vou usar. Então, a mensagem não é aceitar ou não aceitar. Então, você vai deixar só a pessoa ciente. Então, pode ver que vários sites já tem ali, ok, estou ciente, não tem outra opção. Porque é bem isso, ou você está ciente para usar, você tem que fornecer os cookies, ou não, você não usa. Já não é uma escolha nossa. Complementando de volta, as empresas realmente escolhem atuar desse jeito porque é mais lucrativo para eles mesmo. Claro. E a gente não tem o que fazer, infelizmente. Nós, pessoas individuais. Mas, de novo, eu passo a palavra para dar prosseguimento da apresentação. Bem. Muito bem. Obrigado. Você possui? Não é. Okay. Obrigada. Pode deixar para você aqui. Bom, vamos lá. Bom dia a todos. Caso alguém não me conheça ainda, meu nome é Juliane. Eu sou doutoranda aqui pelo PGD da PUC Paraná e orientando o professor Carta Winter, desde que eu me conheço como gente. Né? No mundo do direito. No mundo do direito, exatamente. Bom, dando continuidade aqui à excelente apresentação da Amanda e do Eduardo também, agora, para fechar, a gente vai tentar entender tudo isso que a gente falou até agora sobre uma ótica da economia comportamental, né? Vocês podem estar pensando, economia com consumo e coleta de dados? Como assim? Qual que vai ser essa relação que a gente vai fazer? E agora eu vou tentar explicar para vocês como isso funciona, né? Como isso tem sido utilizado pelos próprios fornecedores. Eu só vou fazer
A escola psicológica, você vai trabalhar sobre ela, né? Eu vou comentar, porque é um dos... Da economia. A escola psicológica da economia. Tá? Nós temos a escola, porque ela trabalha com a ideia do marginalismo, e da ideia do marginalismo trabalha com a ideia comportamental. Então, nós temos a base, ela é do início do século XX. O perfil, e quem vai se utilizar desse conceito é Keynes. Keynes vai trabalhar com esse conceito. Eu preparando, claro, você vai trabalhar daqui para frente, mas eu estou preparando a ideia atrás e convidando, se você quiser depois fazer um mergulho nessa parte, para você é interessante. Na parte econômica, nós tivemos ontem a apresentação de duas alunas de economia que foram convidadas para vir, mas certamente perderam, né? Elas podiam trabalhar nesse ponto. Oi, professor. Não, depois falar. Tá bom, ok. Perfeito. Então, muito obrigada pelo complemento, professor. Vou pesquisar sobre esse ponto que o professor trouxe. Mas e aí, né? Retomando um pouco aqui, né, o que a Amanda já trouxe, o que a gente estava conversando, o que acontece? Hoje, nós estamos em uma sociedade de consumo. Então, a gente ultrapassou aquela sociedade de produtores, né? Onde eu queria aqueles bens com maior durabilidade, como o professor Amanda trouxe, e onde eu também podia produzir os meus próprios alimentos, por exemplo. Então, eu conseguia produzir, né? O professor colocou ali que ele fazia os bonequinhos dele, né? Para jogar o que seria um war da época. Então, a gente partiu dessa sociedade de produtores para uma sociedade de consumo, onde nós queremos essa facilitação e a gente não preza tanto mais por essa durabilidade desses produtos. Por quê? Aí vai cair naquela questão que a professora já trouxe, que é o quê? Eu não consumo mais para atender às minhas necessidades. Eu consumo por consumir. O consumo virou o desejo. Então, anteriormente, o que a gente tinha? Eu preciso de uma garrafa de água, porque a minha estragou. Eu vou comprar porque eu tenho essa necessidade. Hoje, nessa sociedade de consumo, o que a gente tem? Nossa, tem uma propaganda, tem aquela garrafa de vidro bonita. Nossa, passou lá na Shein, todo mundo está usando. Eu quero. Eu preciso? Eu não preciso. Porém, eu quero. Então, surge aqui não uma necessidade. Não vou consumir por necessidade, e sim o desejo de consumir. E aí, qual que vai ser a problemática disso aqui, né? Da onde surge essa problemática? E por que, né, o Meta, né, o Instagram, o Facebook, eles ganham tanto? Porque os fornecedores de bens e serviços, eles vão se utilizar, né, de toda essa estrutura, e inclusive aquilo que a gente vai trabalhar, que são os conhecimentos da economia comportamental para induzir a esse consumo, de forma que a gente nem perceba que estão sendo induzidos a tanto. E aí, o primeiro ponto que a gente vai trabalhar aqui é partir ali de alguns conceitos da teoria econômica neoclássica. Então, vamos lá. O que a teoria econômica neoclássica vai trazer? Primeiramente, né, a economia ela vai falar que a gente tem uma escassez de recursos. O que seria essa escassez de recursos? Né? A escassez de recursos, basicamente, ela vai se dar pelo seguinte. Por quê? O que acontece? Né? Água, nós temos uma limitação do acesso à água, nós temos uma limitação, por exemplo, do acesso ao petróleo. Então, os recursos, eles são finitos, então por isso que a gente vai chamar de escassez de recursos. O próprio tempo é um recurso escasso, muito embora nós não percebamos. Então, o próprio tempo é um recurso escasso. E aí, qual que é o problema que surge aqui? Porque as necessidades humanas, elas não são finitas, elas são infinitas. Então, as nossas necessidades humanas são maiores que os recursos que nós temos disponíveis. E aí, o que a economia vai trazer para a gente? Bom, então, o ser humano, o agente, ele precisa fazer escolhas ótimas, que a gente vai chamar, que seriam escolhas que maximizariam a utilidade daquele bem. Então, eu posso ter uma maximização para o bem-estar e uma maximização para fins econômicos, para a lucratividade, por exemplo. E aí, a partir dessa lógica, surge a teoria econômica neoclássica que desenvolveu a teoria da escolha racional. O que é essa teoria? Ela vai falar? Ela vai falar que os agentes, nós, indivíduos, sempre vamos fazer uma escolha ótima para maximizar
priorizar os nossos interesses, o nosso bem-estar, o nosso lucro. Então, essa teoria ela vai falar, não, todos os indivíduos sempre vão pretender fazer ótimas escolhas, afinal de contas, eles querem melhorar, aprimorar o seu bem-estar. Só que, né, a gente já vai chegar numa problemática das críticas dessa teoria. E aí, segundo essa teoria, né, como que seria esse ator racional, tá? Esse ator racional, obrigada. Aqui a gente traz uma citação de Herbert Simon, tá, que vai criar depois a teoria da economia comportamental, vai trazer os conceitos. E aqui citado por Antônio Maristella e Nuno Garoto. Quais seriam as características desse ator racional, desse agente racional? Primeiro, ele teria crenças sobre objetivos e valores dadas pré-estabelecidas, além de impassíveis de mudança pelo tempo ou pela experiência. Então, seria um indivíduo, né, que simplesmente desde sempre sabe o que quer, sabe quais são os seus objetivos, seus valores, e ele não vai alterar isso no curso do tempo. Então, ele sabe perfeitamente o que ele quer. Segundo ponto, suas crenças são internamente coerentes, ou seja, não são logicamente incompatíveis nem contraditórios. Ou seja, além de saber especificamente quais são os seus objetivos e seus valores, esse indivíduo também não teria nenhuma contradição interna, nenhuma ideia que conflitaria. Pode falar. E a racionalidade, veja, a racionalidade não é o ator racional, mas nós vamos dar a você a racionalidade. Você vai seguir de acordo com o que nós determinamos que é racional. Sim, então, você vai se tornar racional porque foi determinado que você está seguindo a racionalidade. Esta lógica, ela serve para todos os fatores. Alguém de vocês já leu as obras de Isaac Asimov? Nossa, tá todo Então, você lê a questão fundação. A trilogia da fundação tem até na Apple TV, tem os dois primeiros. Ele é baseado na obra de. Não é a fundação. A fundação, para mim, foi um impacto, porque ele trabalha com a lógica chamada psicohistória, psicologia de multidões. Eu vou poder determinar o futuro das coisas através deste mecanismo, como é que as pessoas vão propugnar alguma coisa. Então, eu posso prever até o futuro, né? Dentro dessa lógica da psicologia chamada psicohistória. Aqui também, eu vou poder prever, e essa é a grande questão de Wall Street, né? A antecipação de algumas questões. Nós fazemos isso o tempo todo. Eu recebo diariamente, e eu com isso, né, vários autores ligados à economia, de questões de ações, que estão prevendo determinadas condutas. Como é que isso vai se comportar para o futuro? Como é uma previsão, às vezes não dá certo, né? Aqui também, nós estamos tentando fazer uma racionalização, mas ela é imposta externamente. Então, sobre o comportamento das massas. E isso é fascinante. Pessoal, qual que é a diferença? Nós estamos aqui, vamos pensar. A ideia é exatamente essa. Diante de um problema apresentado, e vocês tiveram aqui, ao longo desse semestre, várias opções completamente diferentes, é exatamente dar um apanhado e, ao mesmo tempo, uma porção de perguntas. Na verdade, na medida que nós apresentamos, nós ainda ficamos com mais perguntas. Sim. Não, perfeito. Obrigada pelo complemento, professor. Exatamente nessa linha. E aí, né, então essas seriam as duas primeiras características desse ator racional, desse agente racional, né? Segundo ali a teoria da racionalidade do indivíduo. E aí, quais seriam as outras características? Bom, esse ator racional, então, ele sabe desde sempre quais são os seus valores, seus objetivos, ele não muda isso ao decorrer do tempo, ele não tem nenhum tipo de incoerência interna, e ele é capaz de compreender e descrever objetivamente o mundo, de forma clara e precisa. Ou seja, né, ele, além de tudo isso que a gente falou, ele é um ser, né, que ele consegue analisar o mundo de forma crítica e analisar esses dados, né, de acordo com os seus objetivos, com os seus valores, né, com o que está posto,
e ele consegue colocar isso num raciocínio fácil, num raciocínio lógico. E aí, por fim, tudo isso é articulado por uma capacidade imensa de elaborar e compreender informações para definir suas expectativas através de um raciocínio probabilístico e ilimitado. Ou seja, né, todas essas características, esse agente, esse indivíduo, seria capaz de reunir para fazer aquilo que eu fosse da escolha ótima. Ou seja, ele vai tomar a melhor decisão para o seu bem-estar, para a sua lucratividade. Só que o que acontece? Essa teoria ela foi objeto de inúmeras críticas. Por quê, né? Cá entre nós, vocês conhecem alguém, né, que desde sempre sabe quais são seus objetivos, seus valores, que não mudou isso ao longo do tempo, que tem uma ideia clara desde sempre, uma visão de mundo, né, perfeita e acabada? Eu não conheço. Por mais que seja uma pessoa extremamente esclarecida. Por quê? O que acontece, né? Aqui a questão do professor, né? A gente tem a nossa casquinha de nós. Então, hoje, nós somos especialistas, né? Nós somos estudantes de direito. Nós entendemos muito do direito, né? Quando você chega no doutorado, né? Você atingiu ali um passo, mas ainda assim vai ser uma casquinha de nós. Você vai ser extremamente especializado em um determinado tema. Ainda assim, você não vai ter conhecimento de tudo, né? Vamos fazer aqui, eu faço uma pergunta de medicina, alguém aqui vai saber? Dificilmente, é algo superficial. Então, a gente não tem como ter conhecimento de todas as coisas. E aí, essa é a crítica que vem. Inclusive, por conta da tecnologia, né, que surgiu, né, as chips, o que acontece? A gente tem muita informação o tempo todo agora. Então, né, é só pegar o celular, a gente pega o celular, a gente pega o notebook, o computador, e a gente consegue acessar milhares de informações o tempo todo. Então, eu dou um Google ali, que a gente já comentou, e eu consigo achar qualquer informação. E aí vai surgir o que a gente vai chamar, dentro ali da teoria econômica, da assimetria informacional. Por quê? Eu, como ser humano, não tenho uma capacidade de análise de dados como uma máquina tem, e aí eu não consigo processar todos esses dados. Então, eu não consigo, né, seguir essa linha de raciocínio do ator racional. Por quê? Eu tenho a minha capacidade limitada. E aí surge a teoria da racionalidade limitada. A teoria da racionalidade limitada, então, ela não vai negar a racionalidade do ser humano. Ela vai dizer, sim, os seres humanos, né, os agentes, são racionais. Porém, essa racionalidade é limitada. Ele não tem acesso a todo momento a todas as informações. Muitas vezes ele não tem clareza sobre determinados assuntos. Então, essa racionalidade é limitada, ela não é plena. E aí, qual que vai ser a problemática que vai surgir disso aqui, né? Que foi... Opa! Acho que foi de uma... Eu passei aqui? Isso. E aqui vai surgir a economia comportamental. A economia comportamental, ela vai falar o seguinte, tá? Ela vai falar o seguinte, opa, então esse indivíduo, esse agente, ele é racional, porém ele tem uma racionalidade limitada, ele não consegue processar todas as informações. E aí o que acontece? Nesse mundo onde existe essa assimetria informacional, esse excesso de informações, o que vai acontecer? O nosso cérebro, por uma questão ali, aí aqui a economia comportamental ela vai utilizar alguns conhecimentos da psicologia, né? Então ela vai se associar à psicologia, a outras ciências sociais, e ela vai falar o seguinte, né? O nosso cérebro ele não é capaz de processar tantas informações. E aí, para facilitar a nossa tomada de decisão, para que nós façamos escolhas e não fiquemos, né, totalmente paralisados, ai, o que eu vou decidir? Ele vai adotar o que a gente vai chamar aqui de heurísticas e vieses comportamentais para facilitar a tomada de decisão. Qual que vai ser o problema, né? O que são essas heurísticas? Heurísticas são atalhos cognitivos. Então, quando você está diante de várias informações, o seu cérebro, né, a sua cognição vai utilizar de heurísticas, que são esses atalhos cognitivos, para te facilitar, para que você consiga chegar a uma decisão. E aí, esses atalhos cognitivos que decorrem dessas heurísticas caem em vieses comportamentais, que são erros sistemáticos. Ou seja, então a gente tem as heurísticas, que são atalhos cognitivos.
esses atalhos cognitivos nos levam muitas vezes a vieses comportamentais, então a gente tem uma percepção enviesada da realidade, que leva a erros sistemáticos. E a gente nem se dá conta disso, e é até um processo natural, né? É necessário para que nós possamos tomar escolhas. Só que qual que é a problemática que surge? A problemática vai surgir quando esses conhecimentos que vêm da economia comportamental, da psicologia, são utilizados para induzir ao consumo desenfreado, que é isso que a gente está falando quando a gente vai falar ali do grupo Meta, Instagram, Facebook, WhatsApp. Então, tudo isso que a gente falou, esses dados que a gente vai entregar, né, para esses agentes econômicos, eles vão ser utilizados. E fornecedores têm utilizado desses dados que nós entregamos e desses conhecimentos da psicologia, da economia comportamental, para fazer que nós consumamos, que nós sejamos induzidos a determinado comportamento quando nós nem sequer percebemos que estamos sendo induzidos para tal. Então, aqui que vai entrar a problemática. E aí tem algo que talvez você já tenha ouvido falar, que é o neuromarketing. O neuromarketing vai fazer isso. Então, você nem percebe que você está ali sendo induzido. Então, por exemplo, a professora Amanda falou aqui no começo, acho que foi a professora Amanda, né? Você vê tanto uma determinada publicidade no seu feed que você fica, putz, eu vou perder meu tempo precioso, né? Para pesquisar inúmeros produtos de condicionador em barra? Condicionador em barra? Não, eu vi esse aqui no Facebook, pareceu bom, eu vou usar ele. Por quê? Aqui a gente poderia falar de um atalho cognitivo. O teu cérebro, perder tempo, não. Esse aqui apareceu no Instagram, deve ser bom. Que foi o pensamento que ela fez. Então, os fornecedores, eles se utilizam disso aqui. Por quê? Vai aparecer tantas vezes uma propaganda para você que você vai ficar, deve ser bom, deve ser confiável. E qual que é a problemática, né? As grandes empresas, os grandes fornecedores se utilizam disso, inclusive nós podemos utilizar. Se você abrir uma conta do Instagram, vou abrir uma conta no Instagram, coloco lá o meu perfil, eu posso, por um valor que não é alto, comprar um patrocínio de um determinado post. Eu consigo fazer isso e não é tão caro. Eu já fiz isso, inclusive, já utilizei. Calma, professor, vou justificar. Vou justificar. Eu dei aula aqui na PUC de metodologia científica e aí eu impulsionei a publicação. Eu criei o meu perfil profissional e aí eu tinha lá o pôster aqui da PUC e eu direcionei essa propaganda. Então, o que ele vai pedir lá? Ele vai pedir qual é seu público. Eu coloquei uma idade, mais ou menos, a região do país, os tipos de interesse e aí você vai linkar tudo isso. E não é um valor muito exorbitante, né? Que tem um alcance grande. Então, eu acho que na época eu gastei uns R$50 só. E eu tive um alcance ali, eu acho que de umas 10 mil pessoas. Então, assim, é algo que eu, que sou leiga, posso fazer. Imagine o que pessoas, né, mal intencionadas, com dinheiro e com más intenções podem fazer. Exatamente. Então, eles vão se utilizar desses conhecimentos. E aí, eu trouxe aqui para vocês duas heurísticas, que são esses atalhos cognitivos que vão acabar nesses erros sistêmicos, para a gente analisar. A primeira heurística é a heurística do desconto hiperbólico. Heurística do desconto hiperbólico. O que é isso? Vamos lá. Eu vou explicar e vai ficar mais claro para vocês. Basicamente, essa heurística ela vai falar que o indivíduo, que o agente, ele tende a considerar mais os resultados no futuro próximo, ou seja, imediatos, agora, do que os resultados no futuro mais distante, lá na frente. De modo que ele reconhece um valor maior a um benefício imediato do que em um futuro. Ou seja, nós fazemos isso, né? Quem nunca ouviu aquela frase, né? Ah, só se vive uma vez, né? Porque eu vou considerar muito mais um benefício imediato, um efeito imediato, do que algo no futuro. E aí, qual que é o exemplo disso aqui? Né? Vamos lá, muita gente faz isso, principalmente porque, infelizmente, hoje a gente não tem educação financeira nas escolas. Isso vai acabar causando o quê? Superendividamento, que é um grande problema hoje na nossa sociedade. Né? E aí, o que vai acontecer aqui? Né? Essa heurística do desconto hiperbólico. Basicamente, eu prefiro ir na loja e comprar agora o meu celular, o meu iPhone,
e pagar ele com juros, parcelado em juros, do que guardar esse dinheiro e comprar depois por um valor menor, só que sem juros. Por quê? Eu quero agora. Então, essa é a heurística do desconto hiperbólico. Então, eu prefiro ter acesso imediato àquele bem, mesmo pagando mais, do que guardar esse valor e comprar lá na frente pagando menos. Então, essa é a primeira heurística que a gente trabalha aqui. E aí, a gente tem... E aí, a gente tem aqui ainda a heurística da aversão a perda. O que essa heurística traz pra gente, né? O que ela vai falar? Ela vai falar o seguinte, essa heurística vai falar que os indivíduos têm mais medo de perder do que uma ambição de ganhar. Como assim? Pois é, a gente tem mais medo de perder do que uma ambição de ganhar. E aí, como isso é utilizado pelos fornecedores? Talvez vocês já tenham visto, né? Imperdível, últimas unidades, só hoje. Você fica, oh, meu Deus, eu não vou perder. Tá muito barato, né? Você vai ver agora na Black Friday, né? Nossa, só hoje, Black Friday, desconto. Só que se você fica fazendo o acompanhamento daquele produto ao longo do tempo, o preço tá mesmo. E eles colocam lá, não, só hoje, depois você fica, oh, meu Deus, só hoje eu tenho que comprar Black Friday uma vez por ano, ai que absurdo, e você cai nessa, eu caio nessa, todos nós caímos nessa. Então essa heurística vai falar o seguinte, né? Exatamente, então eles se utilizam dessas estratégias de marketing para falar, opa, é imperdível, você tem que falar, pegar isso agora, senão você vai ficar sem. Então a gente tem o medo de perder aquilo que seria uma oportunidade, e é assim que a gente passa a ver aquilo. Ainda que, na verdade, seja só mais um bem que a gente depois nem vai dar utilidade, que é aquilo que a professora Amanda falou. Eu só quero consumir. Por quê? O consumo, ele vai fazer eu parecer alguém também da sociedade. Ah, porque eu tenho um iPhone, eu tenho tênis da Nike, então eu vou consumir por consumir, né? E aí a gente cai de novo nessa problemática. E aí, né, o que a gente tem? Qual que é o grande problema aqui que a gente trouxe? Essa pesquisa até é um resultado de um artigo que eu e a Amanda fizemos, a gente apresentou no Iberojur no começo do ano, que teve aqui na PUC. E aí, o que ela vai falar, né? Qual que é o problema? O problema é a utilização dessa publicidade, do neuromarketing, como instrumento de assédio ao consumo, que vai se utilizar desses vieses comportamentais para utilizar o consumo. Então, vocês, né, percebem que lógica deturpada, que lógica maliciosa que existe, e isso acontece com a gente sequer percebe. E aí, a gente tem algumas previsões, né, no próprio Código de Defesa do Consumidor, que a gente mesmo conhece, que proibiriam isso, embora isso continue acontecendo. Então, a primeira está ali no artigo 36, que vai falar: a publicidade deve ser vinculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal. Vocês conseguem identificar quando vocês estão diante de uma publicidade no Instagram, muitas vezes? Aqui é o Capitão Cafu, aquela propaganda do Capitão Cafu. É a propaganda que ele faz do... Não. Aqui que atua aqui no Paraná, mas não diz do que ela atua. Fica com, sim, a marca. Eles querem que você pesquise a marca do que. Interessante. Até hoje a gente tem depois, eu não sei em que momento isso passou a ser exigido, mas, por exemplo, no Instagram, que eu tenho visto muito, a indicação pequenininha da publicidade. Você nem percebe que é uma publicidade. Eles colocam lá, isso aqui é publicidade. Mas isso precisa estar claro para nós, principalmente porque eles estão usando os nossos dados para entender as nossas preferências para indicar aqueles produtos. Então, por exemplo, essa semana passada eu comecei a pesquisar muito produto eu queria pesquisar produtos novos para cabelo. E aí o Instagram começou a me indicar perfis de blogueiras que faziam esse trabalho, né, indicando produtos para cabelo, e eu comecei a receber várias publicidades de produtos para cabelo. Né? Então, para a gente ver. E isso a gente nem se dá conta. E aí a gente tem aqui também o artigo 39, que ele vai falar: é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impedir-lhe produtos ou serviços. Então, aqui, os fornecedores eles estão se utilizando dessa nossa ignorância, porque a gente não sabe o que está sendo feito com os nossos dados. E utilizando, inclusive, de conhecimentos, como a gente já falou, da psicologia, né, da economia
tal. Então, né, olha que problema que a gente tem, né? E aí a gente chega aqui, né, nas considerações finais. Tudo isso está acontecendo, tudo isso, né, que a professora me colocou, que o Eduardo colocou, né? E qual que vai ser o resultado disso, né? Porque uma preocupação, né, até que tem surgido bem grande, que eu estou fazendo a matéria do professor Efim, que fala de direito do consumidor também, e a gente acaba debatendo muito em sala de aula os efeitos das redes sociais na formação ali, né, da psique das crianças hoje. Então, porque eu, por exemplo, eu comecei a ter acesso ao celular ali com uns 14 anos, e ainda era um celular assim que só tinha joguinho, você mandava via SMS, né? Hoje em dia, as crianças saíram da barriga e já estão com acesso ao celular. E aí, qual vai ser o efeito prejudicial das redes sociais na formação dessas crianças, né? Porque você vai estar ali diante de inúmeras propagandas, então a criança vai ver lá a propaganda da boneca Barbie, por exemplo. Ela vai querer. Nossa, porque os meus amiguinhos têm, a blogueirinha tem, eu também quero. Só que muitas vezes o pai e a mãe dela não vão poder fornecer aquele brinquedo, né? Por inúmeras questões, e ela vai ficar frustrada. Então, né, quais vão ser os impactos, já tem sido feitos estudos sobre isso, quais vão ser os impactos psicológicos nas futuras gerações? Então, a gente já vem sofrendo, porque muitas vezes, né, já tem estudos, as pessoas ficam tanto tempo em rede social que elas ficam, né, nossa, a vida da outra pessoa é tão perfeita, principalmente porque o Instagram é o parque de diversões. Eu vou postar um momento que eu tô feliz, um momento que eu tô bem, nossa, porque eu estava bem nesse momento. E as pessoas só veem isso, esquecem que ali é só um recorte pequenininho da sua vida. E isso causa comparação. E muitas doenças mentais, inclusive, têm surgido por conta disso. Né? Então, isso é uma problemática. Como que vai ser no futuro? E aí, aquilo que eu já falei, e o superendividamento? As pessoas, infelizmente, não têm acesso à educação financeira, infelizmente, pois deveriam ter desde a escola, devia ser uma matéria obrigatória. Isso é de interesse, inclusive, de quem? Dos bancos. Por quê? Para o banco, se você tiver endividado, melhor, porque você vai pagar mais juros. Não é interessante para o banco que você faça o pagamento ali da sua parcela no dia. Por quê? Aí vai recair juros, você vai ficar endividado e vai virar aquela bola de neve. Então, tudo isso está envolvido e algo, né, a apresentação não tem assim, né, uma conclusão, vamos fazer isso. É mais para incentivar todo mundo a pensar, putz, e agora, né? Temos que estar conscientes. Porque uma vez estando conscientes, nós podemos ser críticos ao que está acontecendo e eventualmente passar isso para as próximas gerações, né, e trazer eventuais mudanças. E, ao mesmo tempo, o papel do Estado. Vocês viram que essa semana 42 dos 50 estados americanos entraram com reclamação contra o Facebook, né, que agora tem outro nome, que ele é nocivo para as crianças. Uhum. É o Meta, né? É nocivo para as crianças. Então, não sei o que eles querem dizer com isso, né? Porque o que é como pensar no passado um pouquinho mais remoto, era proibido aos cristãos ler a Bíblia. Era proibido. Só os padres que podiam ler a Bíblia. Por quê? Porque você vai lendo a Bíblia. Se você lesse a Bíblia, tem várias questões para todos os gostos. Depende de onde eles vão pegar. No Antigo Testamento tem uma porção de contradições e que só que elas retratam o momento que ela tem uma cronologia lógica, mas ela está tudo reunido no mesmo livro. E era proibido, porque ela podia contaminar com ensinamentos errados. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que sempre nós vamos ter momentos em que haviam questões que eram discutidas. Isso faz mal. Quando apareceu a televisão, eu lembro a proibição em casa. Quando começou a questão da televisão, só podia assistir das 2 às 4. Depois era proibido. Era proibido, porque ela faz mal para as pessoas. A questão da rádio foi a mesma coisa. Então, aí os computadores, a mesma coisa. Eu vejo a repetição, as repetições, a repeticência das repetições. Continuamos com o mesmo aspecto. Há uma diferença nesse ponto, que eu falei no início da aula.
Nós temos hoje a questão do peripatetismo está superada. E isso se reflete, nós não temos mais paciência. Vocês observam isso? Nós queremos coisas rápidas. Nós não temos tempo para poder organizar, porque o tempo é escasso? Mesmo para quê? Por que ele é escasso? Porque nós entendemos que é assim. Então, é interessante essa apresentação de vocês, que ela nos situa no nosso mundo, nos ajuda a refletir. Talvez aquela ando devagar, porque já tive pressa. Hoje em dia, as sondadinhas de papel seria uma forma de você influenciar no seu Instagram e fazer uma live disso aí. Sim, Ganhar dinheiro. Não, nós vamos. Essa é a vantagem. E assim, Essa é a vantagem. quando você fala, né, sobre a questão da internet, do uso do celular, do computador para crianças, é bem interessante porque eu vivenciei isso. Minha filha, eu só usava Instagram, Facebook, YouTube para ver e querer produtos, brinquedos e etc. Porque surge um desejo do que você não precisa, do dinheiro que você não tem. Hoje, o tipo de pesquisa é diferente. Então, ela pergunta determinadas coisas para a gente em casa. Lógico que tem coisas que a gente não pode responder ou não sabe como responder. Ela olha para mim e diz assim, eu não preciso da sua ajuda. Pega o Google, já pesquisa na nossa frente. E daí lê para a gente o que apareceu no Google. Olha como você não sabe me explicar direito. E daí me responde o que está no Facebook, o que está no Instagram, o que está no Google, o que está no site de pesquisa. Então, de coisas, né, corriqueiras, há doenças, há problemas, há efeito de uso de drogas, e assim ela vai, né? E ela vai construindo conhecimento. Hoje, nas escolas, as agendas são digitais, então o professor não passa a lição de casa via, né, copia do quadro, porque os alunos tiram foto do quadro, então eles mandam no Teams. Então, todo dia tem que abrir o Teams para pegar as atividades que estão lá postadas no grupo da sala, está postado, o professor coloca isso. E a gente, pais, tem agenda digital para controlar as atividades dos estudantes. Então, nada vem mais por escrito. Sim. Tudo é pelo aplicativo da escola, pelo Teams. E, lógico, como pais bem organizados, a gente esquece sempre de consultar esses meios e que não mexeu. Né? Chega aquela mensagem no grupo de mães: o que vocês acharam do simulado? Eu disse assim, oi? Simulado? Daí você vai procurar, putz, era até às 11 horas da noite. Fica, acorde para fazer essa vaga. Então, são coisas que são um mundo novo que começa a surgir que a gente ainda não está adaptado. Né? Veja, nós, durante a pandemia, tivemos que nos ajustar. Mas agora que voltou ao normal, muitas coisas a gente abandonou. E a educação com outros rumos. Então, hoje, por exemplo, aqui na PUC, a gente usa o Canvas. Mas tem muito aluno que não abre o diabo do Canvas. Tá lá postado no Canvas. Aonde? Não sei, não vi. Né? Então, são formas... Usamos o Canvas? O que é o Canvas? Não é Canvas, é qualquer Covas. Covas. Então, são questões que a gente ainda está em construção, está em processo de adaptação, e que, com certeza, quem já domina esse ambiente sai na frente, consegue impulsionar e ganhar dinheiro. Né? Eu não sei se vocês já viram, né? Várias pessoas que abandonaram as suas profissões para trabalhar como influenciador no YouTube, porque ganha muito mais. Eu ainda não consegui pegar o jeito, não consegui descobrir ainda como fazer isso, mas eu tenho um conhecido meu que largou, ele era juiz federal, largou, porque ele disse assim, o juiz federal eu ganho ali, né, limitadinho ao salário do funcionário público, mas como influenciador digital eu ganho muito mais, e ele trabalha só ensinando como ser juiz, como trabalhar nessa área, como fazer audiência, como isso, como aquilo, e ele ganha muito mais. E fica em casa e é feliz. Então, são novas atividades, novas coisas que a gente ainda não domina, mas que tendem a mudar. Não, perfeito, perfeito. Obrigada pelas complementações, né? Concordo com o professor, bom de ser jovem ao mesmo tempo que você tem muito mais experiência para acrescentar. E realmente é um movimento que vem lá de trás, a publicidade vai atuar desde lá de trás. Só que, claro, hoje, como a gente fornece, né, esses dados individuais, isso vai partir, deixar de ser
Então, o coletivo vai partir para o individual. Então, eu vejo que isso é agravado. E, claro, né, a tecnologia, a gente trouxe essa análise dessa possibilidade de utilização maliciosa, mas a tecnologia é maravilhosa. Né? Então, por Ela é exemplo, neutra, é nem bem e nem mal. depende da sua utilização. Isso. Então, por exemplo, né, ali na pandemia. Perfeito. Porque você que vai direcionar as pesquisas. Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, a pandemia foi um momento terrível, mas muitas coisas aconteceram ali que vão mudar, né, a dinâmica de funcionamento da sociedade. Então, por exemplo, hoje aqui no grupo de pesquisa a gente usa, né, o Zoom. Antes a gente não usava, eram só reuniões presenciais. Isso vai possibilitar o quê? Que pessoas que estão de outros estados participem também, né? Outras facilidades, né? Outras mudanças, na verdade, que a pandemia trouxe, né? Muitas pessoas que antes precisavam necessariamente trabalhar de forma presencial, hoje fazem home office, né? Então isso é uma mudança também. E a pergunta veja, nós vamos ter, como acontecia antes, analfabetos digitais. Sim. As crianças que não têm acesso à internet serão analfabetos, os novos analfabetos. Qual é o problema disso tudo? Essas pessoas sem acesso, essas mães dessas crianças sem acesso à internet, eles ficam marginalizados, excluídos. Porque hoje, para você ir no banco, você precisa do aplicativo. Para você agendar, né? Para você ter acesso à agenda do seu filho, você precisa da internet. Então, hoje tudo está na internet. O aplicativo do banco, você precisa do aplicativo para se localizar, o GPS, hoje em dia é o Waze, né? Que a gente utiliza. Você precisa de um aplicativo para tudo. Pode falar. Eu fiz uma pesquisa sobre a educação na época da pandemia, justamente, um dos recortes da pesquisa é justamente como as crianças das escolas, principalmente públicas, tinham acesso ao material EAD e como as crianças do particular tinham, qual era o desempenho delas, qual era a percepção, principalmente nessa época pré-vestibular, porque teve muita gente que desistiu de fazer o Enem, né? Eu fiz um estudo de caso do Enem em específico. E eu lembro de ter visto uma pesquisa, não vou lembrar os dados agora, porque faz muito tempo, mas era uma questão, sei lá, de 20% das crianças da escola pública se sentiram minimamente satisfeitas. Então, elas pegavam o material impresso, ou às vezes ela tinha esse tipo de aula no celular, de PDF no celular. A gente sabe que é mais desconfortável. Em compensação, a escola particular, a gente pegou a satisfação, sei lá, a mínima satisfação era, sei lá, 60%, 80%. Era uma diferença bem alarmante. E eu lembro que eu até correlacionei com os dados do IBGE, de acesso à internet e de qual que é o poder aquisitivo de uma família que tem, sei lá, um celular e uma família que tem um notebook. Acho que o celular era, sei lá, um salário mínimo. O notebook era uma renda de 3 mil, 4 mil, qualquer coisa assim. Então, tem uma diferença bem grande de como a gente acessa isso e como essas pessoas vão ser preparadas, né? Porque esses 2 anos de pandemia foi. Acho que é isso. Maravilhoso. Alguém gostaria de comentar aí online? Algum comentário? Bom, antes de só complementar, belíssima apresentação. Já tem um artigo, dá para fazer mais artigos a respeito disso. Na medida que nós temos a troca. Como é que funciona? Porque já sabem, alguns que vêm para cá sempre sabem, isso aqui é uma grande tábua redonda. Nós trocamos informações. E o legal é que são informações de várias áreas do conhecimento. Vocês viram aqui ao longo desse semestre temas interessantíssimos. Todos os temas são interessantes. Você sempre aprende. Você sempre aprende. Agora, o que você vai fazer com o conhecimento recebido? Aí é parte de vocês. Aí é questão da especialização. Vocês vão poder se desenvolver naquele campo específico. Ela ainda foi generosa. Ela falou de uma noz. Eu sempre falo que é uma casquinha de noz. Não chega a ser nem uma noz. A questão do conhecimento. Mas é o teu. Essa é a diferença. É a minha casquinha. E isso que faz toda a diferença. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adoro aprender. Eu aprendo muito. Porque na medida que vão avançando os trabalhos, vão surgindo novas ideias. Isso é riquíssimo. Para mim, por exemplo, eu já tenho aqui pelo menos uns 3 ou 4 projetos.
a partir da apresentação de hoje, é interessante, vou pesquisar sobre isso, pesquisar sobre aquilo, relembrar algumas coisas lá da história, as reticências da história, isso está sempre presente na nossa... Então, sempre, são ciclos. Qual é o novo? O novo, a internet é um fato novo, ela modifica, ela é algo novo. A partir disso, vamos colocar novas condutas. A professora Juliana fala de como é que funciona na escola. É algo completamente novo. Ela obriga também, veja que é um fator novo. Qual que é o fator? Antes tinha reunião de pais e mestres. Agora, a participação dos pais ela é cotidiana. O acompanhamento do avanço do conhecimento dos filhos, ela passa a ser, força aos pais participarem da educação dos filhos de um modelo diferente. Não é mais um modelo horizontal, como acontecia antes, vertical, como acontecia antes, mas um modelo horizontal, em que o núcleo familiar ele participa do desenvolvimento do filho. Já existia no passado, sim. Como é que era a educação? Os pais transmitiam aos filhos. Depois o Estado vai se apossar disso. Agora nós estamos retornando um modelo mais participativo, em que os pais têm que saber o que os filhos estão aprendendo no cotidiano. Eu lembro que os meus pais, embora participassem bastante, mas o resultado era na época das provas. Eu não podia ter nota abaixo de 8. E parte disso aqui caiu por causa dos crocs que o pai colocava. Então, por que isso aqui está a nota mais baixa? As minhas notas tinham que estar separadas. Claro. Mas o resultado era bimestral. Era bimestral. Agora não. Agora o resultado é diário. É um novo modelo. É um novo modelo. Bom, para encerrar, nós temos a apresentação daqui 2 semanas da professora Juliana, que é um outro tema ligado agora ao Mercosul. É um outro tema. Para fechar, né? Para fechar. Ligado a um viés mais econômico também. E conclamo a todos, vai ser no dia 11, a todos participarem. Semana que vem nós não temos, por causa do feriado. Vocês podem aproveitar esse feriado até para pesquisar mais coisas do que nós trabalhamos aqui ao longo do semestre. Então, eu agradeço a presença de todos. Cumprimento a todos também pelo nosso congresso de ontem, que deu tudo certo. Fiquei muito orgulhoso de vocês. E até a semana que vem. Lembrando que amanhã tem o jogo da seleção. Pessoal, um abraço a todos.